Olá, meu nome é Lili Marlene. Estamos aqui na terceira parte do livro que eu escrevi através de pesquisas bíblicas e estudos, Jejum e Milagres. Querida família do YouTube, queridos amigos, queridas amigas, aqueles que através dos vídeos nos tornamos uma família diariamente em estudos e aprendizado de autoajuda, de mecânica quântica, de milagres, de transformações na vida. Espero contribuir com a vida de cada um de vocês através desses vídeos. Vamos lá, no primeiro e no segundo vídeo já tivemos alguns dados que o jejum, em certos casos de possessões demoníacas, então os espíritos demoníacos só saem com jejum e oração. Isso foi o que Jesus disse. E existem casos de morte também, e vamos à terceira parte tirar as dúvidas que ainda existem na nossa vida. Quais são os tipos de jejum? Poderemos nos perguntar isso, né? Existem, vou te dar alguns apenas. O jejum intermitente, que são quando as pessoas escolhem esse com objetivos diferentes, levam como se fosse um estilo de vida, outros para emagrecer. Existem o jejum à base de pão e água. Este jejum ele é recomendado, mas pouquíssimo pão, pode beber bastante água, porque esses são quando as pessoas fazem durante mais dias. Tem gente que faz até 40 dias esse jejum, 21 dias, 9 dias, 7 dias, né? E pouquíssimo pão e muita água, uma vez que é jejum. Jejum quer dizer sacrifício em busca de algum objetivo através da nossa fé. Jejum à base de líquido somente. Existem muitas pessoas que fazem este jejum. Uns fazem só com a água, outros já fazem com algum tipo de suco. Existe o jejum normal, que a pessoa se abstém de tudo, água e alimento. Esse jejum, o recomendado é de 1 e no máximo 3 dias. E existem pessoas que não poderão fazer esse jejum. Então, procure orientação médica em relação a isso. E o jejum parcial, que ele é bem mais fácil de fazer, que a pessoa se abstém durante meio-dia, por exemplo, na parte da manhã ou só na parte da tarde, de comer e beber. E existe o jejum de doces, quem tem mania de comer muito doce, chocolate e tudo mais, então se abstém dos doces. Eu já fiz esse mais que uma vez, durante 40 dias, já fiz o jejum de carne durante 40 dias, mais que uma vez também. Então procure aquele que mais se adapta com você e não deixe de fazer. Os milagres acontecem realmente. Muitos se perguntam também, e será que o jejum tem algum propósito em relação a Deus? Olha, antigamente o jejum era uma prática comum dos servos de Deus para renovar as suas forças e enfrentar as dificuldades que eles tinham. Então, sempre é válido e é muito bom. Existem os jejuns esperando uma libertação e milagres, como falei no vídeo passado em relação ao jejum de Esther, que está em Esther 4, do 15 ao 17. Jejuar e orar ajudam a vencer batalhas espirituais, porque nós aprendemos a confiar e dependermos mais de Deus. E esse foi o exemplo que Esther nos deu, porque antes de falar com o rei para resolver um problema que eles estavam passando,
que parecia aos olhos humanos impossível, Esther convocou um jejum de 3 dias. Em relação ao mundo espiritual, quando nós jejuamos, nós nos afastamos de Deus e nós conseguimos depender mais do Senhor, confiarmos mais nele, com a certeza de que Ele nos ajudará. Mas tenha certeza, meu querido, minha querida, o jejum não muda Deus. Não adianta você colocar na tua cabeça que Ele vai se transformar, não. Ele já é bom, Ele já faz tudo para cada um. Ele muda o nosso entender, o nosso jeito de sermos, Ele muda o nosso interior. Vamos a uma das lições maravilhosas que existe na Palavra de Deus, em 2 Samuel 12, 22, mas em seguida faremos ele inteiro. No 2 Samuel 12, 22 nos diz assim: Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Este foi o jejum que Davi fez. Mas nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus fará. Ele sempre vai melhorar o nosso interior, mas nem sempre nos dará aquilo que desejamos. Então diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ele comia junto dela, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: a sua própria família trarei desgraça sobre você.
de sua própria família, trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus olhos, de seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, estando em casa, passou a noite deitado no chão. As notícias do palácio, os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas, agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi o que o menino deveria se chamar: Gededias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Então mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me de seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de 1000
com uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele levou uma grande quantidade de bens da cidade. E levou também os seus habitantes, designando-lhes batalhas com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Segundo Samuel, do 1 ao 38. Então, Davi tinha muita sabedoria do alto, e vocês viram, quando o seu filho estava prestes a morrer, ele jejuou e orou. Como seu filho foi para o céu, como havia sido profetizado através do profeta, então ele voltou a se alimentar, a tomar seu banho e se perfumar, mas confiando em Deus. Vejamos o que nos diz a palavra em 2 Samuel, do 1 ao 27. E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Zicaxilaque. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "De onde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te, dize-me." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, eis que os carros e cavaleiros apertavam-no." E então Davi disse ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse ao moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os cavaleiros apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me e me disse." E então eu disse: "Eis-me aqui." E ele me disse: "Quem és tu?" E eu lhe disse: "Sou amalequita." Então ele me disse: "Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim." E arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois de sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor,
e pela casa de Israel, porque tinham sido caídos à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxeram a nova: "Donde és tu?" E disse-lhe: "Sou filho de um estrangeiro amalequita." Com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jasher: "Ah, ornamento de Israel, nos teus olhos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o anuncieis em Gate, não o publiquem nas ruas de Ascabom, porque não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlate em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas, nos teus altos, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Isso tudo está no livro de 2 Samuel, do 1 ao 27. E em 2 Crônicas 10, 12, nos diz assim: os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Então eles proclamaram um jejum de 7 dias pela perca de Saul e dos seus filhos. 1 Crônicas 10. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquias, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos destes incircuncisos.
Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Impuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, e naquele tempo era proibido, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e seu reino a Davi, filho de Jessé, porque isso já havia sido profetizado anteriormente. 1 Crônicas 10, do 1 ao 14. Veremos também que existem jejuns por calamidades. No livro de Joel 1 diz assim: Joel descreve um desastre natural causado por uma praga de gafanhotos. E ele pede ao povo que jejue e se reúna no templo para uma assembleia solene para rogar ao Senhor que os salve. E qual é a palavra-chave do livro de Joel? A palavra-chave de Joel: monoteísmo, imperialismo, opressão, modo de produção escravista. O que aprenderemos no livro de Joel I? No livro de Joel I contém uma lição prática dada por Joel usando uma catástrofe natural, que é uma praga de gafanhotos, para ensinar as pessoas como elas se sentirão indefesas se não se arrependerem antes do dia final, porque as calamidades acontecerão. A mensagem principal do livro de Joel é sobre a vinda do Senhor, onde haverá muita destruição vegetal, atmosférica e humana. Essa destruição não representa simplesmente a destruição do homem ao meio em que ele vive, mas uma forma de Deus julgar cada homem pelo seu ato de adoração em relação à comunhão com outros deuses.
Qual é a palavra-chave do livro de Joel? A palavra-chave, como disse anteriormente, Joel, monoteísmo, imperialismo, opressão, modo de produção escravista. Poderão se perguntar, e o que são gafanhotos? Os gafanhotos apresentam 3 estágios de desenvolvimento: o ovo, a ninfa e adulto. Caracterizam-se por apresentarem metamorfose incompletas. Então, os gafanhotos vinham e destruíam todas as plantações, não sobrava nada. E em relação ao ser humano, é importante destacar que esses gafanhotos não atacam seres humanos ou outros animais. Algumas espécies migram em busca de condições adequadas para reprodução e alimentação, formando o que são chamados nuvens de gafanhotos, que destroem tudo. A Bíblia, porém, deixa claro que João Batista comia mesmo eram os insetos que conhecemos pelo nome de gafanhoto. Trata-se de um tipo de inseto da ordem que possuem as pernas traseiras muito fortes e longas, e sua principal característica é a capacidade de dar grandes saltos através das plantações, prejudicando-as todas. E como nós poderemos fazer um jejum e esperar um milagre? Em primeiro lugar, devemos orar e fazer orações de louvor, penitência. Caso contrário, seria só passar fome no período do jejum. Para colocarmos o jejum aliados à oração e à fé, deveremos mudar o nosso interior e aumentar a nossa força espiritual. Depois, colocar a intenção. Iniciamos o jejum com uma oração, uma entrega, o nosso pedido. Podemos fazê-lo na nossa casa, na igreja, em praça, aonde você quiser, até na sua mesa de refeição. Se desejar, ajoelhe-se à mesa antes do jejum e faça uma entrega. E ao terminar a refeição, o qual começaria com o jejum, também deveremos entregar e agradecer o nosso jejum. Uma forma de jejum também é, como diz a palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honrar pai e mãe, além de ser um mandamento, é uma promessa de uma vida longa abençoada. Alguns tipos de jejum e oração. De 7 dias foi o jejum pela morte de Saul e seus filhos. De 14 dias foi o jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. De 21 dias foi o jejum de Daniel em favor de Jerusalém. De 3 dias o jejum de Esther. De 40 dias o jejum do Senhor Jesus no deserto. Olha mais este ensinamento. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto,
para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Vejamos também o jejum, num período de 21 dias, que está escrito que o profeta jejuou, Daniel jejuou segundo a Bíblia. Daniel deixou de comer a comida sofisticada do rei da Babilônia e se alimentou somente de vegetais e bebeu apenas água durante este período. No livro de Daniel 3, veremos a seguinte história. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes e os capitões, e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governantes, os capitões, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua do rei, que o rei tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o arauto apregoava em alta voz e ordenava-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-se-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor fez e tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostrar-se-ão todos os povos, nações e línguas, e adorarão a estátua de ouro do rei. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto de alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Então
Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque, Abed-nego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não a orardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente, a quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Quem será esse Deus? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, de cólica, irou-se e mudou o seu aspecto de seu semblante diante de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego para que lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e veio. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governantes e os conselheiros do rei, e, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha feito nada sobre seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas tinham se mudado de cor,
nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou o rei, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por fim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Está escrito no livro de Daniel 3, do 1 ao 30. É uma lição maravilhosa. Todos nós temos o Deus que nós acreditamos. Não importa como você conheça Ele, como você possa chamá-lo, Ele está dentro do seu coração, dentro de cada um de nós. Então vamos ter fé, vamos jejuarmos, vamos orarmos pelas pessoas da nossa casa, pelas pessoas ao redor das nossas casas, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, e vamos orar e jejuar até mesmo para o mundo. Quem sabe as guerras diminuam, as inundações possam ser transformadas e Deus possa ser misericordioso com a humanidade, com as nossas vidas e com as vidas das pessoas que nós amamos. Queridos amigos, queridas amigas, esses são alguns dos milagres que podem acontecer quando jejuamos. Os milagres podem acontecer nas nossas vidas e na vida das pessoas que nós amamos. Se estes vídeos te ajudaram de alguma forma, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, deixe também quais os vídeos que vocês gostariam de ouvir, que farei o possível para colocá-los. Gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, de sua família. Que Deus possa andar lado a lado com cada um de vocês. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, porque assim o YouTube vai entender que esses vídeos são relevantes e todas as vezes que mais um vídeo for lançado, vocês serão notificados imediatamente. Serão os primeiros a receberem as notificações. Gratidão ao Espírito Santo, meu companheiro e amigo, que sempre está comigo, me ajudando, me ensinando, me inspirando a estudar, escrever e compartilhar com cada um de vocês. Gratidão a Deus pela graça de estar viva aqui e agora. Gratidão ao meu esposo, Clóvis José, companheiro, amor, o tempo todo ao meu lado e amigo. Gratidão ao meu filho, Luciano, que está sempre ao meu lado, compartilhando comigo, me inspirando, me ajudando a não desistir, me incentivando sempre a escrever, me ajuda a fazer as publicações dos vídeos no meu canal. Gratidão a cada um de vocês. Lili Marlene.